Converse com o seu corpo. Diga para ele: eu amo do jeito que você é. Obrigado por estar comigo. Se você sente que eu abusei de você de alguma maneira, por favor, me perdoe. Agora pare e depois, ao longo do dia, bata um papo com o seu corpo. Diga palavras de amor e gratidão. Obrigado por me conduzir de um lado para o outro. Obrigado por respirar, por fazer o nosso coração bater. Encare o seu corpo como um parceiro na sua vida e não como um criado. Converse com ele como você o faria com uma criança. Seja amigo dele. Ele gosta de uma grande quantidade de água para trabalhar melhor com ele mesmo. Você pode achar que está com fome, mas na verdade o seu corpo pode lhe estar dizendo que está com sede. Esse trecho que eu li agora é um trecho que eu gosto muito, que está no livro Limite Zero de Joe Vitale, que é onde ele explica exatamente como foi que ele descobriu, como foi que ele conheceu a técnica do Ho'oponopono. Ele conta como foi difícil, né, o primeiro contato com o Dr. Hugh Lane, que é justamente o terapeuta que ficou muito famoso com o livro, né, de Joe Vitale, onde ele explica exatamente como foi que ele conheceu a técnica do Ho'oponopono através da Norma Simeona no Havaí. E também no livro conta como foi que o terapeuta fez para desativar uma ala inteira psiquiátrica, né, de um hospital psiquiátrico que ele trabalhava, somente realizando a técnica do Ho'oponopono, vendo as fichas dos pacientes, né? E esses pacientes, eles eram pessoas que tinham crimes, né? Crimes hediondos, de periculosidade muito grande, muito alta, e que a sociedade realmente já via como pessoas que não tinham mais solução, né? Então eles eram internados nessa ala psiquiátrica. E o Dr. Hugh Lane, ele menciona que quando ele chegou na ala psiquiátrica, muitos funcionários andavam de costas pela parede, de tanto medo que eles tinham de ficar de costas para esses internos, né? Então, para você ver o tamanho do medo que essas pessoas tinham e do tamanho do alto grau, né, de risco que eles produziam nas pessoas, né, o medo, o risco. Então o Dr. Hugh Lane, ele explica direitinho, né, numa conversa com o Joe Vitale, e isso é discriminado no livro Limite Zero. Inclusive, se você não conhece esse livro, eu indico muito. Eu vou deixar até aqui uma indicação para facilitar para vocês, né? No link aqui embaixo, para quem quiser adquirir o livro Limite Zero, eu recomendo demais. Mas esse vídeo aqui, na verdade, é para falar sobre um exercício poderoso que eu pratico, né? E eu posso dizer assim que por experiência própria, que depois que eu comecei a praticar, eu senti assim, uma mudança na minha vida. Eu não vou falar no sentido material, tá? No sentido material, eu não coloco, né, que seria por conta desse exercício, mas pelo menos no exercício em relação a ter paz, a ter memórias, né, melhores, a ter mais clareza nos meus pensamentos, isso eu atribuo a essa técnica. E ela é justamente falada no livro Limite Zero, né, que é a técnica da água solarizada. Então, aqui ele diz assim, eu vou ler mais um trechinho. Beber água solar azul transmuta as memórias, reencenando os problemas na mente subconsciente, a criança, né, entre parênteses a criança, e ajuda o corpo a relaxar e deixar Deus entrar. Aí, aqui, eu vou explicar para vocês e vou colocando também como é que eu faço. Eu vou falar como é que está aqui no livro, e aí eu vou colocar como que eu adaptei, como que eu faço no meu dia a dia, tá? Então aqui no livro diz o seguinte: pegue uma garrafa de vidro azul, encha com água, aqui fala água da torneira, tá? Feche com uma rolha ou envolva o bocal com celofane. Coloque a garrafa no sol ou debaixo de uma lâmpada incandescente durante pelo menos 1 hora.
Beba a água, enxague o corpo com a água depois do banho, use a água solar azul quando cozinhar, lavar a roupa e fizer qualquer coisa que utilize água. Você pode fazer até o seu café ou chocolate quente com a água azul solar. Esse aqui foi o trecho do livro Limite Zero. Então eu vou falar para vocês como é que eu faço o exercício. Todos os dias, na parte da manhã, eu encho a minha garrafa azul, né? Inclusive, em outro vídeo eu conto como foi que eu consegui a garrafa azul, porque é incrível. Parece uma coisa simples, né? Você digita lá na internet, garrafa azul e você consegue comprar. Porém, eu não lembrava de comprar essa garrafa, eu só me lembrava quando eu estava em determinado supermercado que eu faço compras, né? Que é um hipermercado grande, então ele vende bastante artigos também de casa. E todas as vezes que eu estava nessa loja, não tinha a garrafa azul. Tinha de todas as cores, menos a garrafa azul. Mas até que teve um dia que eu estava totalmente desligada, que eu não estava procurando, eu entrei na loja e tinha uma ilha, sabe? Uma ilha é aquele local onde fica produtos quando você entra na loja, que é produtos de destaque ou promoção. E quando eu entrei nessa loja, tinha uma ilha de garrafas. E quando eu dei a volta por ela, tinha garrafa azul. Então, assim, eu achei incrível, porque, na verdade, assim, por mais que eu não fosse no setor de garrafas, ela estava ali bem, bem diante dos meus olhos para eu comprar a garrafa. E eu fiquei muito feliz da forma, porque eu senti assim, que, na verdade, não fui eu que escolhi a garrafa. Foi a garrafa que me escolheu, então eu tenho muito carinho pela garrafa, pelo modo, né, que eu comprei. Parece uma coisa simples, mas eu acho que você conseguiu me entender, né, o que eu quis dizer. Então, o que eu faço? Eu pego a garrafa, eu coloco água filtrada e eu deixo no sol, né, se tiver um sol muito quente, eu deixo por uns 40 minutos, e se tiver um dia mais nublado, assim, eu deixo uns 50 minutos, 1 hora. Depois, o que eu faço? Eu recolho, né? E a primeira coisa que eu faço é colocar um pouco da água num copo, né? E eu fecho os meus olhos e ali eu coloco as mãos em cima da água, né? Em cima do copo, e eu mentalizo. A água purifica o meu corpo, purifica as minhas memórias, purifica o que eu tenho de sentimentos que eu preciso ressignificar, abastece o meu corpo, limpa as minhas células. Então, assim, eu vou mentalizando, né, essas palavras, e aí quando eu vou tomar essa água, eu imagino realmente uma água azul, né, entrando pela garganta e refrescando todo o meu corpo, as células do meu corpo feliz por aquela água. Enfim, é assim que eu faço a técnica. A primeira água eu tomo ela, o primeiro copo, né, na verdade, eu tomo. Depois, eu não uso mais dela para tomar durante o dia. O que que eu faço? Geralmente eu coloco a água no pratinho do meu cachorro, né? Dos meus cachorros, na verdade, eu tenho 3, e do meu gato, eu coloco um pouquinho para cada um, eu misturo na água que já tá, né, deles ali. Eu uso para borrifar as minhas plantas, então eu sempre imagino como se fosse uma água azul mesmo e que tá fazendo muito bem, porque afinal de contas, né, o Ho'oponopono, ele explica pra gente que tudo, a gente tem memórias compartilhadas, então seja com os nossos animais, com as nossas plantas, com tudo que nós temos, né, com os nossos objetos, tudo, absolutamente tudo tem a sua memória, até mesmo coisas que são materiais. Então é assim que eu utilizo a água solarizada, né, a água azul solarizada, com uma garrafa azul. E se você se interessou, depois se você já tiver a sua garrafa azul aí, né, eu indico muito que você faça esse exercício, né, essa prática, na verdade. E se caso você não tenha garrafa azul e você sentiu agora uma vontade de ter uma garrafa azul, eu acredito que você vai ter uma história também inusitada aí, uma história muito legal e criativa para contar, né? E depois, se caso acontecer isso com você, convido você para voltar aqui nesse vídeo e contar como foi a história que você conseguiu a sua garrafa azul.
Eu espero de verdade nesse áudio-vídeo, né, ter contribuído um pouquinho mais pelo estudo da expansão da sua consciência, do seu despertar espiritual, né? Se você sentir no coração, compartilha com alguém, com uma amiga sua, um amigo seu também que vai gostar de fazer esse exercício para purificar. E se você ainda não é inscrito no canal, também te convido, né? Se sentir no coração. E lembre-se que eu vejo Deus em você. Até o próximo vídeo e um beijo no coração.